Muito boa tarde, minha estimada doutora Dulce Feijão, magistrada aqui do Ceará e presidente do Comitê Estadual de Saúde. Na sua pessoa, eu referencio e saúdo todos os integrantes desse laborioso comitê. Meu querido doutor Renato Dresch, lá do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, amigo de longa data. Meu estimado Yuri, que fez todas as pontes necessárias para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Quero saudar meu querido Carlos Roberto, estávamos juntos aqui também do Poder Judiciário do Estado do Ceará e que estávamos juntos em Lisboa, participando do Fórum Jurídico de Lisboa. E, por sinal, cheguei nesta última noite de Lisboa e o Carlos também, tem uma honra tê-lo aqui, Carlos. Quero também saudar todos os, meu querido doutor Scarabel, Rogério Scarabel, ex-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, amigo também de longa data. Quero saudar os meus queridos advogados das autogestões aqui do estado do Ceará, muito bem representado pelos companheiros e companheiras da CAFAS e da CAMED. Quero saudar todos os colegas, todos os magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, todos aqui que nos honram com a sua presença, dizer da minha satisfação, né, de poder voltar a essa terra maravilhosa, a minha satisfação de poder discutir com as senhoras, com os senhores, aspectos tão relevantes relacionados à judicialização da saúde. Na verdade, eu sou advogado e professor de direito, mas a minha atuação maior é com as autogestões de saúde, ou seja, os planos de saúde sem finalidade lucrativa. Então, eu fico muito à vontade, minha querida doutora Dulce Feijão, nessas discussões e fazendo aqui, né, a minha devida qualificação. Fico muito à vontade, porque estamos num segmento que não é do segmento de finalidade lucrativa e que também sofre muito com a questão da judicialização da saúde como um todo. A minha fala, e eu tenho tido a oportunidade, o doutor Clênio teve que partir, mas é um grande amigo de longa data, desde o tempo do CNJ, eu sempre tenho a oportunidade de conversar em escolas de magistratura, em diversos estados da federação, já tive a honra de receber esse convite, e eu sempre percebo que há um desconhecimento, muitas vezes, da legislação que trata os planos privados de assistência à saúde. Há um desconhecimento, muitas vezes, da legislação. Muitas vezes também há uma questão ideológica tratando, apreciando a questão da saúde, não reconhecendo que há uma diferença muito grande entre o tratamento jurídico dado à saúde pública e o tratamento jurídico dado à saúde suplementar. Na realidade, e aqui louvo a iniciativa desse comitê aqui do estado do Ceará, porque é muito importante esse diálogo dos magistrados, do Ministério Público, da Defensoria, da Advocacia, das operadoras de planos privados de assistência à saúde, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. É de fundamental importância esse diálogo, né? Nesta gestão, na verdade, de crises que muitas vezes, de conflitos que muitas vezes surgem nesse segmento. E eu estou vindo, como disse, tanto eu como o Carlos Roberto, de um encontro que foi fantástico lá em Lisboa, organizado pelo ministro Gilmar Mendes, de uma capacidade extraordinária de organização, que nós tivemos lá só de palestrantes, 119 palestrantes e participantes das mesas de debates, onde nós tivemos representantes do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Poder Executivo, da Advocacia, do Ministério Público, ou seja, onde diversos setores da vida jurídica nacional estiveram lá representados. E por incrível que pareça, minha querida doutora Dulce, talvez algumas reuniões que nós tivemos lá, nós não conseguimos ou não conseguimos fazer aqui no Brasil. E lá eles acabaram se reunindo. Membros do Legislativo, membros do Judiciário, membros do Executivo, advogados. Nós conseguimos, durante 3 dias, tratar de assuntos muito interessantes.
E uma questão que ficou básica, na verdade, desse encontro, e Carlos Roberto pode confirmar, se porventura, ou não, se porventura não for feliz, uma questão que ficou básica é a necessidade do diálogo. A necessidade de todos esses membros, portanto, que têm uma representação muito importante na tomada de decisões, esses representantes possam sentar e possam dialogar. E principalmente na busca da segurança jurídica. Esse é um aspecto de fundamental importância, porque o direito não tem outra finalidade que não dar segurança jurídica. Se nós não conseguimos dar segurança jurídica, se nós não conseguimos dar previsibilidade, se nós não conseguirmos dar estabilidade, nós realmente vamos ter instalado o caos. E o que a gente percebe na saúde suplementar, muitas vezes, é essa insegurança, é essa instabilidade, é esse caos que muitas vezes acaba acontecendo, onde nós temos sérios conflitos. Eu queria só trazer um conflito, e o meu querido amigo Scarabel colocou isso na fala dele, mas eu queria só trazer uma questão que nós estamos vivenciando hoje. E aqui nós temos muitos jovens, muitos que estão iniciando na carreira jurídica, mas olha só uma questão que eu queria colocar aqui à mesa. Nós temos uma lei, que é a Lei dos Planos de Saúde, que estabelece que compete à Agência Nacional de Saúde Suplementar estabelecer o rol de cobertura. Nós temos a própria lei que trata da competência da agência, que estabelece que compete à agência estabelecer o rol de cobertura. Pois bem, durante a pandemia, nós tivemos a aprovação do projeto de lei 1067, estabelecendo a incorporação automática de todos os medicamentos antineoplásicos aprovados pela Anvisa, a incorporação automática desses medicamentos no rol da ANS. Quando, na verdade, antes até da aprovação, nós estávamos discutindo na ANS, sob a liderança do Scarabel, uma mudança da resolução normativa que trata da incorporação de novas tecnologias, incorporação essa que alguns países têm, inclusive, uma agência reguladora própria para estabelecer a incorporação, e o Congresso aprova esse projeto de lei de incorporação dessas novas tecnologias, mediante a simples aprovação na Anvisa. Pois bem, esse projeto de lei, essa lei aprovada, ela foi vetada pelo presidente da República. Ou seja, hoje o parlamento está para apreciar o veto, ainda não apreciou, para apreciar o veto do senhor presidente da República. Em contrapartida, o senhor presidente da República estabelece uma medida provisória, por medida provisória, uma alteração na metodologia de incorporação de novas tecnologias para a ANS. Aquela discussão que, sobre a liderança do Scarabel, foi realizada por diversos setores da sociedade, inclusive diminuindo o prazo de apreciação pela agência das novas tecnologias, aquela resolução 470 foi afastada. E aí temos uma medida provisória que estabelece novos prazos, nova sistemática para aprovação de novas tecnologias. Medida provisória é essa que ainda não foi apreciada pelo parlamento. Eu tive a oportunidade, nós estamos tendo, inclusive, o Scarabel colocou, a apreciação do projeto 749 de 2006, que é justamente para alterar a Lei dos Planos de Saúde, que está sob discussão no Congresso Nacional. O último relatório é de final de 2017, e hoje nós temos um novo relator que deve apresentar até o final do ano um novo relatório. Nós temos, então, e eu tive a oportunidade, doutor Renato, de analisar que em 2018, porque o relatório está lá em 2017, mas em 2018 até agora, nós tivemos só na Câmara dos Deputados a apresentação de 128 projetos de lei, na sua grande maioria para alterar o rol da ANS. Ora, o que é que vale, afinal de contas? É a lei que estabelece, a Lei do Plano de Saúde, que cabe à agência estabelecer o rol de cobertura, onde o próprio Poder Legislativo assim estabeleceu. Vale a Lei 9661,
que trata da competência da agência justamente para estabelecer o rol? Vale a lei que foi vetada e que ainda não foi apreciado o veto? Vale a medida provisória que agora estabelece novos critérios para a incorporação de nova tecnologia, que também ainda não foi apreciado? E esses 128 projetos, que a sua maioria é para alterar a lei, no que concerne a rol de cobertura, quando o próprio parlamento diz que cabe à Agência Nacional de Saúde Suplementar estabelecer, então, o rol. Vejam, é uma situação patológica. É uma situação de sério conflito de poderes. É uma situação de uma grande discussão sobre competências. Nós sabemos que os poderes são independentes e harmônicos, isso já vem desde Montesquieu. Mas como é que se resolve esse impasse? Afinal, esse rol é taxativo ou não é taxativo? Temos uma decisão do STJ estabelecendo, relatada pelo ministro Luiz Felipe Salomão, entendendo pela taxatividade, apesar que temos outras que não são pela taxatividade, inclusive no acórdão do ministro Salomão, eu tive a honra de ter sido citado por ele nesse acórdão, falando justamente sobre as externalidades que vão advir pela não observância da taxatividade do rol. A própria resolução atual 465, na vigência da presidência do Scarabel, colocou de forma expressa a taxatividade do rol, e ainda nós vivemos com esse problema sério, onde doutora Dulce, como juíza, como magistrada, tem que decidir nos pedidos liminares, que normalmente aparecem sexta-feira nesse horário, né, doutora Luz? Normalmente, esse é o horário das liminares, normalmente, e tem que decidir se esse rol é taxativo ou não é taxativo. E o que está por detrás disso, na verdade? É uma incompreensão de qual é o papel da iniciativa privada nesse segmento. É uma questão muito séria, e isso foi discutido lá em Lisboa, sobre diversos setores, não necessariamente sobre esse, mas esse também foi lá apreciado, porque se nós não tivermos estabilidade, se nós não tivermos previsibilidade, se nós não soubermos o que é que o consumidor tem direito, o que é que a operadora tem que dar de cobertura, nós temos o caos instalado. E há uma separação muito significativa entre qual é o dever do Estado e qual é o dever da iniciativa privada. E a iniciativa privada não está sujeita ao princípio da universalidade e não está sujeita também a cobrir, a especificidade de cobrir todo e qualquer atendimento. Onde nem a própria saúde pública está obrigada. E, com certeza, nós temos manifestações também nesse sentido. Então, há uma discussão muito séria, e aqui louvo a iniciativa desse comitê sobre a presidência da doutora Dulce, né, sobre trabalho estrutural do Yuri e de tantos outros, no sentido de trazer à discussão essa questão da judicialização. E que não é só uma questão de advogados, não é uma questão só de magistrados, não é uma questão só do mundo jurídico, é uma questão que impacta toda a sociedade. Porque se nós não tivermos previsibilidade, se nós não tivermos estabilidade, se nós não tivermos segurança jurídica, nós não vamos ter operadores de plano de saúde, nós não vamos ter negócios, nós não vamos conseguir trazer, na verdade, investimentos. E quando hoje, esse segmento que tem, na verdade, cerca de 25% da população brasileira, e ouvi isso também lá no Fórum Jurídico, uma das formas que nós temos de ajudar a saúde pública é aumentar a quantidade de pessoas na saúde privada. Se nós conseguirmos fazer com outros setores outras pessoas possam se incorporar à saúde privada, e por isso a importância da revisão do marco legal, uma lei que já tem mais de 23 anos, uma lei que, na verdade, foi feita meio nos erros e acertos, uma lei que nasce no dia posterior ela é alterada, e depois foram 44 medidas provisórias, sem contar diversas outras alterações, é a redação que nós temos hoje. Ora, esse marco legal precisa ser revisto. E ele precisa ser revisto, inclusive, para estimular outros setores
a sociedade, estimular investimentos, estimular, na verdade, recursos para um setor que pode ajudar muito a desonerar a saúde pública. Saúde pública ganhou uma importância extraordinária durante esse período de pandemia. Nós temos que reverenciar o SUS. Nós temos que reverenciar a saúde pública, porque se nós não tivéssemos o SUS, nós não teríamos passado pela pandemia com todos os problemas que nós enfrentamos e continuamos enfrentando, doutor Renato. Se nós não tivéssemos o SUS, realmente nós teríamos aqui uma tragédia sem dimensão. E é de fundamental importância que a gente perceba isto, inclusive quem é da iniciativa privada, perceba a importância que o SUS tem para a nossa sociedade como um todo. E daí, então, esses são os temas que eu gostaria de conversar um pouco com as senhoras e com os senhores. Muito boa tarde, agora eu vou começar a minha fala, na verdade. Né? Mas eu queria trazer, na verdade, essa introdução, até provocado pelo meu querido amigo Scarabel. Né? Posso passar por aqui? É só apontar aqui? Não está mudando. Até provocado pelo meu querido amigo Scarabel, dizer da importância, né, de um debate como esse aqui no estado do Ceará. E que isso possa irradiar, né, para as outras unidades da federação, iniciativas como essa que a doutora Dulce tão bem realiza aqui. Ora, quem tem o dever de dar saúde no sentido amplo, universal, igualitário, é justamente o Estado. A iniciativa privada e o artigo 197 da Constituição Federal, ele é claro, não está passando. Pode passar. O artigo 197 da Constituição Federal, ele é claro, e aqui eu gostaria de chamar a atenção para esse aspecto, ele é claro dizer que toda e qualquer atividade da área de saúde é considerada de relevância pública, podendo o poder público regulamentar, controlar, fiscalizar perfeitamente. Nós estamos falando de uma atividade que está relacionada a preservar a vida de todas as pessoas, mas olha o que diz o artigo 197. São de relevância pública as ações de serviço de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei. É a lei que estabelece, portanto, o rol de cobertura. É a lei que estabelece qual é a obrigação da iniciativa privada. É a lei que estabelece o que deve e o que não deve ser feito. E aqui volto a dizer, nós temos diversos conflitos que acabam caindo à mesa do judiciário, né, no sentido de dar coberturas. Mas existe um limite ao poder de regular. Existe um limite da intervenção do Estado na iniciativa privada. Não quer dizer que essa pessoa vai morrer, vai ficar amíngua, não, mas precisamos saber quem é que tem, na verdade, a obrigação de dar aquela cobertura. O artigo 197 estabelece. Ainda recentemente, participando de uma sessão na Câmara dos Deputados, e como eu disse, mais de 128 projetos que eu estudei, de 2018 até agora, a grande maioria é para aumentar a cobertura, quando, na verdade, os próprios legisladores falaram que a cobertura, quem decide é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mas, na realidade, o que a gente percebe é que há uma grande confusão jurídica. Há uma grande confusão em princípios da separação de poderes, da observância do princípio da legalidade, da observância do dever, na verdade, das esferas de interesses de cada sistema de saúde. Eu defendo a existência, alguns autores falam em dois sistemas, eu entendo que nós temos 3 sistemas de saúde. Nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que está relacionado com o artigo 196 da Constituição Federal, que, como disse, exerceu, somente nesse período de pandemia, um papel extraordinário. Nós temos o Sistema da Saúde Suplementar, que é justamente esse da Lei 9656 e da Lei 9961, e que cabe à agência reguladora dentro de um Estado regulador, e aí é um aspecto muito importante, porque houve uma opção por um Estado regulador. Houve uma opção por um Estado, não que o Estado não é como aconteceu na energia elétrica, na telefonia, do petróleo, que o Estado passou a ser um Estado empresário. Não, não foi isso. Mas se optou por uma agência reguladora dentro de um Estado regulador.
E o poder da agência é mais do que um poder de regulamentação. É um poder de regulação, porque a lei passa a ser uma lei moldura ou uma lei quadro, como assim estabelece meu querido professor Vital Moreira, lá de Coimbra, que, por sinal, Scarabel e eu estaremos lá em fevereiro próximo, né, Scarabel? Mas, na realidade, o poder da agência não é um poder de regulamentação, mas de regulação estabelecido pelo próprio legislador, a competência dessa agência reguladora para fixar o rol de cobertura. Nós vamos verificar, portanto, que esses princípios, a observância do artigo 199, do artigo 197, eu não estou conseguindo passar aqui, não sei. É de fundamental importância. E temos também um sistema particular, que não se subordina a essa legislação das agências, mas que é a possibilidade que as pessoas têm de comprar serviços de saúde e elas vão estar sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, à legislação civil, ao aspecto contratual. Mas por isso que eu entendo que nós temos esferas de interesse distintas nos três sistemas. E muitas vezes se estabelece para a saúde suplementar a mesma interpretação sistêmica que se estabelece para o SUS, quando isso não corresponde à realidade. Trata, sim, de uma atividade de relevância pública. Todavia, esse poder que o Estado tem de regulamentar, fiscalizar e controlar a atividade privada na área de saúde, esse poder é estabelecido nos termos da lei. E que lei é essa? A lei específica, a lei especial que trata dos planos privados de assistência à saúde e que trata da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E que isso muitas vezes não é observado. Muitas vezes a gente percebe decisões judiciais que não reconhecem, portanto, essa separação sistêmica, que não reconhecem, na verdade, essas esferas de interesses distintos, não obstante estarmos tratando de saúde. Mas é de fundamental importância que a gente tenha segurança jurídica. É fundamental importância que a gente tenha estabilidade, que a gente tenha previsibilidade. Esse setor, portanto, ele passou a estar sujeito a uma regulação própria, que não estava até então. O contrato, e Scarabel falou com muita propriedade, o contrato, a entrada e saída das operadoras, o que tem que ser coberto, a responsabilidade dos dirigentes, o ressarcimento ao SUS, a participação dos empregados que contribuem para o plano de saúde após a ruptura do contrato de trabalho. Aonde nós vamos encontrar tudo isso? Na legislação. Então, essa lei, ela passou, portanto, a tratar, por favor, passou, portanto, a tratar do segmento como um todo. Por favor, pode passar. Do segmento como um todo. Nós estamos aqui diante de uma típica norma de dirigismo contratual. Nós estamos com uma agência reguladora que tem poderes de regulação, tem poderes de normatização e de fiscalização. Uma agência reguladora que exerce o que nós chamamos o poder de polícia administrativa sobre esse segmento. E nós não podemos esquecer que o DNA da lei dos planos de saúde é um DNA securitário. Ou seja, o plano de saúde é um típico, entre aspas, contrato de seguro. E essa foi uma discussão muito importante, porque antes do advento da lei, a grande discussão que nós tínhamos nos planos antigos era se os planos têm que cobrir ou não têm que cobrir doença e lesão pré-existentes, porque sobre o aspecto do direito securitário, o seguro cobre um evento futuro e incerto. O seguro não cobre um evento já realizado. Essa era a grande discussão dentro do âmbito securitário. E a lei cria uma figura... Vou pegar uma água. Cria uma figura que não é de carência, não a chama de carência, mas sim de cobertura parcial temporária, justamente para resolver essa questão. Ora, a regulação, e estava lá em Lisboa com o atual presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar,
que falava justamente isso. Vejam, é muito importante a segurança jurídica trazida pela regulação dos planos privados sem saúde. Os mais antigos vão se lembrar que os contratos que eram celebrados antes do advento da lei restringia número de dias para UTI, número de dias para internação, diversas discussões consumeristas foram realizadas, estabelecia uma série de exclusões contratuais. Ora, nós já não vemos mais esta situação hoje. A regulação foi de fundamental importância. Agora, há que se entender que saúde suplementar não é saúde pública. Há que se entender que há uma diferença muito grande entre esses dois sistemas. E esse é um outro passo. E o mutualismo, e Scarabel falou com muita propriedade, como eu disse, ainda estava numa sessão no parlamento um dia desses, e que os deputados, não, porque os planos de saúde têm que cobrir tal coisa. Os planos de saúde têm que cobrir isso, os planos de saúde têm que cobrir aquilo. Eu falei, senhor deputado, permissa a vênia, e eu venho de um setor que não tem finalidade lucrativa, então eu posso falar com muita propriedade, porque assim como estão os nossos amigos aqui da CAFAS, da CAMED, são os próprios beneficiários, na sua maioria, servidores públicos, trabalhadores que pagam seus planos de saúde, que inclusive não há relação consumerista em face até da súmula 608 do STJ. Eu diria para o senhor o seguinte, o plano de saúde não cobre nada, não paga nada. Quem paga são os beneficiários. Seja os consumidores, seja os nossos beneficiários das autogestões. Porque o princípio que está aqui por detrás é o princípio do mutualismo. Nós, inclusive, boa parte dos nossos planos são, inclusive, pós-pagamento, não são nem pré-pagamento. Ou seja, nos cotizamos depois. Então, quando o senhor fala que o plano tem que cobrir isso ou tem que cobrir aquilo, eu quero dizer que o plano não cobre nada. Quem cobre é o fundo, que é constituído por, justamente, os seus participantes. Se o senhor vai falar em aumentar, na verdade, esse grau de cobertura, possivelmente, e aí foi a citação que o ministro Salomão fez de um artigo que publiquei, pois talvez o senhor diminua o mercado. No afã de proteger, o senhor vai se proteger, porque o plano vai ficar cada vez mais caro. E nós precisamos fazer planos mais baratos para que pessoas que hoje não estão, possam estar nesse segmento. Porque, segundo pesquisas que são divulgadas com muita frequência, o segundo ou terceiro sonho de um brasileiro é ter um plano de saúde. O primeiro é a casa própria. O segundo é ter um plano de saúde ou educação. Vejam. Eu falei, então o plano não é ele que vai pagar isso daí. Na realidade, quem vai pagar são os beneficiários, que vão acabar pagando sobre isso. E aqui, perdão, fundamental importância, pode passar, é de fundamental importância que a gente entenda, né? Que a gente entenda o que se trata, portanto, de um plano de saúde. E a ANS tem estimulado que nós tenhamos planos de saúde, não planos de doença, onde as operadoras possam participar também da prevenção, da recuperação, da promoção de saúde. Agora, esse é um mercado que tem conflitos. Esse é um mercado que tem realmente, e por isso é importante a intervenção legislativa e é importante também a intervenção do judiciário em determinadas situações, respeitando, portanto, essa especificidade, é de fundamental importância, porque nós temos conflitos, sim. E esses conflitos têm que ser dirimidos. Colocando de uma forma muito caricata, claro que o plano de saúde, quanto mais ele negar, mais dinheiro ele vai ganhar. O consumidor, ele quer usar o plano, ele viu no Fantástico um equipamento novo que saiu na Holanda, na segunda-feira ele vai procurar um equipamento novo. O prestador de serviço, como se trabalha, na maioria das vezes, com a lógica do fee for service, ou seja, o prestador ganha com na medida que ele venda mais serviço, ele vai querer vender mais serviço. Então, é óbvio que é um setor que tem falhas, é óbvio que é um setor que tem que ser, sim, regulado. E essas falhas vão, muitas vezes, serem dirimidas pelo próprio judiciário. Mas é importante se reconhecer as esferas de interesses que eu mencionei. Eu defendo, e tenho até obra publicada nesse sentido, o meu mestrado, o meu doutorado, agora meu pós-doutorado, é justamente dentro dessa área que eu chamo de direito da saúde suplementar. Eu tenho falado isso no Brasil inteiro, tenho dado curso, tenho sido convidado
com frequência em diversos cursos de pós-graduação, cursos de rápidos, muitas vezes, sobre essa área. Eu defendo a existência de um direito da saúde suplementar, que regula a relação jurídica entre o usuário e o plano de saúde. A relação jurídica entre o plano de saúde e os prestadores de serviços. A relação jurídica entre os planos de saúde e o órgão regulador. A relação jurídica entre empregado e empregador, quando o empregado participa do custeio do plano de saúde que foi firmado pelo seu empregador. Isso tudo está dentro do que eu chamo de direito da saúde suplementar. E aí nós precisamos conhecer o nosso marco regulador, a lei. Nós vamos reconhecer que uma operadora de plano de saúde, e eu já vou caminhando para o encerramento, doutora Dulce, sei que já devo estar no meu tempo aí, mas me controle, porque eu tenho uma dificuldade grande de parar depois que eu começo. E ainda mais porque eu sou um apaixonado por esse tema. Então, perfeito. Vossa Excelência me deu 5 minutos, já vou pedir uma pequena prorrogação, mas prometo que não vou abusar muito da paciência de todos vocês. Mas é de fundamental importância que se entenda que uma operadora de plano de saúde, para estar nesse segmento, tem que ter uma autorização de funcionamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E onde são analisados os aspectos econômicos, aspectos estruturais, e na medida que essas operadoras não cumprem a legislação, elas podem sair do mercado. Elas podem ter o seu cancelamento. A ANS tem o poder de vida e de morte sobre essas operadoras. O Código de Defesa do Consumidor, pelo menos a situação já está um pouco mais pacificada. Porque antigamente era muito comum, Renato, né, muitos juízes lastrearem suas decisões no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor se aplica subsidiariamente se nós estivermos diante de uma relação de consumo. Porque nas autogestões, nem aplicação subsidiária há. Nem aplicação subsidiária. Isso está onde? Está no próprio texto da lei. Eu me lembro que na minha banca de mestrado, esse foi um assunto que deu muito trabalho, né? Estava lá o procurador Ismânio, né? Estava lá o doutor Sérgio Shimura, e esse foi um aspecto que eu tive que discutir muito, porque da aplicação subsidiária, né? E primeiro decorre da própria lei, e segundo, como regra do próprio Carlos Maximiano, a lei especial se aplica, se sobrepõe à lei de caráter geral. Isso hoje, graças a Deus, já está mais pacificado. Mas nós vamos verificar que, e aqui eu vou terminar, não vou conseguir ir até longe, mas é importante nós verificarmos que existem deveres e limites a esse poder de regular. E esse, na verdade, essa foi minha tese de doutorado, é o meu último livro, né? Limites ao poder de regular dos planos de saúde, da Quartia Latam. E eu queria aqui muito rapidamente passar alguns deles, por favor, muito rapidamente. O dever de garantia do Estado, nós estamos falando de uma atividade privada que ela é garantida pelo Estado. O Estado tem que ser um Estado incentivador, orientador, garantidor da atividade privada, o que muitas vezes é justamente o contrário que acontece, né? O dever de a livre concorrência, nós temos, inclusive, toda uma legislação concorrencial, né, que trata a respeito disso. É muito interessante a gente entender que a regulação, ela precisa, e essa não é uma coisa fácil, Scarabel já foi o regulador ele tem que calibrar esta regulação, porque a intervenção muito grande do Estado nesse segmento pode estimular os players desse segmento, como também a falta de uma intervenção ou uma intervenção precária pode deixar realmente os consumidores numa situação muito difícil. Mas é de fundamental importância se achar esta calibragem, né? Porque a regulação tanto pode ser um remédio como pode ser um veneno. Hoje se discute, inclusive, o que nós podemos fazer para que as seguradoras venham a ter planos individuais familiares. Nós temos hoje, para vocês terem uma ideia dessa quantidade, né, de planos privados de assistência à saúde que tem no Brasil, mais que 80% são planos coletivos, não são planos individuais. Né? São planos coletivos, não são planos individuais. Então, por que isso acontece? Nós precisamos conversar sobre isso. O que precisaria ter para que nós possamos aumentar esse mercado, possibilitar que setores, na verdade, da sociedade venham a ter um plano de saúde e com uma maneira até de exonerar o SUS.
até colaborar, na verdade, boa tarde, até colaborar, na verdade, para diminuir o problema da saúde pública. Existem, então, externalidades, que é justamente esse aspecto que o ministro Salomão acabou trazendo lá de um artigo que publiquei para o seu voto. Nós precisamos entender que tem que existir previsibilidade, calculabilidade, nós precisamos ter segurança jurídica, ter estabilidade das normas, né? E aqui eu trago a lição de Dworkin, né, que diz que o juiz continua tendo o dever, mesmo nos casos difíceis, de descobrir quais são os direitos das partes e não de inventar novos direitos retroativamente, né? Que ele acaba legislando de forma retroativa. Não sou eu que falei sobre isso. É justamente do Dworkin naquele seu trabalho do juiz Hércules, né? O direito não pode desprezar as outras ciências, ou seja, há uma relação muito estreita entre a economia e o direito no que concerne aos planos de saúde. A questão dos cálculos atuariais, nós não temos como negar esse tipo de coisa. Essa é uma outra questão que nós discutimos muito lá em Lisboa, né, Carlos? Discutimos muito essa interação, e que não é só essa interação do law and economic, é uma situação que nós, o direito, nós não podemos dar as costas para as outras ciências, e nós estamos vivenciando isso muito de forma muito criteriosa durante essa pandemia. Nós não podemos achar que nós resolvemos todos os problemas. Muitas das nossas decisões vão ter que estar respaldadas na ciência, vão ter que estar respaldadas em outras áreas do conhecimento humano. E a pandemia nos ensinou isso, inclusive, de uma forma muito trágica, né? Em muitos momentos, eu tenho muitos amigos magistrados, e eu sei realmente, né, a dificuldade de decidir num momento desses. Mas nós não podemos imaginar que o direito resolva tudo sozinho, né? Então, nós temos sim que ter essa interação entre o direito e a economia no que concerne aos planos privados de saúde. Por favor, já estou terminando. A questão da harmonização de interesses, né? O próprio Código de Defesa do Consumidor fala a respeito disso, né? Esses interesses têm que ser harmonizados. E aí eu volto à minha fala inicial, já não é nem mais questão de harmonização de interesses, as questões de competências. Qual que é a competência da agência? Qual que é a competência do legislativo? Qual que é a competência do executivo? Qual que é a competência do judiciário? Porque nós estamos numa verdadeira pandemia jurídica, quando eu mencionei para vocês a questão do rol, a discussão que nós estamos vivenciando atualmente. Por favor. A necessidade de consultas públicas, audiências públicas, falava com o Renato no almoço, né, nós que participamos daquelas jornadas de direito da saúde, isso foi muito enfatizado, né? Talvez a redação, né, como Renato falava, a redação daqueles enunciados talvez não foram as mais felizes, mas essa necessidade de consulta, de audiência pública, essa necessidade de consultar a Agência Nacional de Saúde Suplementar em algumas situações, isso está lá previsto. Nós precisamos, então, entender o que é o impacto regulatório, né? Hoje a ANS trabalha muito sobre isso, né? Na própria guia, no guia técnico deles, eles colocam isso. A ANS como assistente processual em algumas situações. Muito bem, pode passar. E nós vamos aqui, eu fecho, né? Entender que existem limites ao poder de regular, né? Nós volto aos três sistemas, na verdade, de saúde. Sistema público, sistema de saúde suplementar, sistema particular, cada um com o seu complexo de regras e de normas, cada um com a sua lógica, inclusive econômica, financeira. E aí nós precisamos entender que nós estamos tratando aqui da iniciativa privada. Eu não posso impor à iniciativa privada aquilo que é dever do Estado. Eu não posso impor à iniciativa privada aquilo que não tem previsibilidade nas suas normas, que não tem previsibilidade nas suas regras, que atenta contra o princípio da legalidade expresso no próprio parágrafo 4º do artigo 10 da Lei 9656, quando estabelece, delega à Agência Nacional de Saúde Suplementar a competência para estabelecer o rol de cobertura. Nós vamos, então, verificar que existem também alguns aspectos ideológicos, muitas vezes, que intervém nessa questão de saúde. Nós precisamos observar o princípio da ponderação, como já colocava Dworkin. Nós precisamos valorizar o Estado Democrático de Direito. A saúde suplementar não está sujeita aos princípios da integralidade, nem da universalidade, nem da gratuidade, que estão previstos, portanto, para a saúde pública. Por favor.
Nós temos que reconhecer que existem diferenças nesses sistemas, diferenças entre o dever estatal e o dever da iniciativa privada, esferas de interesses distintos. A saúde suplementar não integra o SUS, né? Apesar de falar do sistema único, é um outro sistema, há uma outra esfera de interesse. Obedecer, portanto, a amplitude de coberturas da forma como definidas na legislação. O contrato, né, não é um instrumento de políticas públicas, não devendo ser usado como forma de suprir a ineficiência estatal. Existe uma função econômica dos contratos. Carabel falava justamente sobre a questão do contrato. Contrato esse que está sujeito ao dirigismo contratual. Não é o contrato que a operadora quer, é o contrato que a lei estabelece dentro do dirigismo contratual. E aí, ainda nessa limitação, a devida observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, e eu já estou terminando, a proporcionalidade como princípio dos princípios, né? Não deve ferir o núcleo essencial, nós estamos falando de uma atividade privada, como muito bem coloca o professor Willy Santiago, né? Guerra Filho, a ANS não regula preço, existem externalidades, a observância dessa soft law que é produzida pela agência, né, estándares normativos, esse insulamento que esse modelo regulatório trouxe para a Agência Nacional de Saúde Suplementar. O direito é a última ratio, né? Então, a questão da proporcionalidade, pode passar, acho que aqui eu termino. E vou parar por aqui, e lembrando que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela tem poderes quase legislativos e quase judiciais, né? Essa é uma expressão que eu gosto muito da professora Leila Quelar, lá de Curitiba, né? Que ela fala, então, desses poderes quase legislativos e os poderes quase judiciais. As decisões da Agência Nacional de Saúde Suplementar só podem ser revistas pelo Poder Judiciário. E também dentro de determinados limites, nós sabemos, né? Só pode ser revista pelo Poder Judiciário dentro ainda de determinados limites. Meus amigos, era praticamente isso que eu tinha preparado para esse nosso encontro. Quero mais uma vez agradecer. Aí são algumas decisões. Eu já sei que tanto o doutor Clênio como o doutor Destes de manhã já falaram a respeito de algumas dessas decisões, mas o que eu quero dizer é da alegria de estar aqui com vocês, de poder conversar, trocar ideias, aprender aqui com vocês e dizer que é de fundamental importância que a gente busque um equilíbrio nessa relação. E a experiência que tivemos essa semana lá em Lisboa, tanto eu como o Carlos Roberto, aonde nós vimos as diversas esferas do poder conversando. Coisas que muitas vezes têm uma dificuldade de se ver aqui. E alguns confessaram que, olha, a gente está todo mundo lá em Brasília, mas a gente não consegue fazer uma reunião dessa. E por incrível que pareça, doutor, foi mais fácil fazer lá em Portugal, de uma forma mais despojada, de uma forma não tão reverencial como nós teríamos aqui, onde legisladores, magistrados, membros do executivo, advogados, professores de direito lá de Portugal, né? Nós tivemos 3 dias realmente maravilhosos. E aí, mais uma vez, eu reitero a importância dessa comissão tão bem presidida, tão bem dirigida pela doutora Dulce, no sentido de ouvir todos os setores, no sentido de conversar com todos os setores, no sentido de harmonizar e buscar, na verdade, uma lógica que não seja aquela lógica pandêmica jurídica que eu mencionei no início, que só nos traz aborrecimentos, só nos traz problemas, só diminui os investimentos, acelera, intensifica os conflitos e não busca, na verdade, a finalidade principal do direito, a última ratio do direito, que é efetivamente trazer segurança jurídica para todas as partes. É importante que o consumidor saiba o que é que ele está comprando. É importante que a operadora de plano de saúde saiba o que é que ela tem que vender. E desta forma, com harmonia, desta forma, onde as partes sabendo exatamente o que cabe a cada um, nós vamos cumprir essa sublime missão
do direito, que é, efetivamente, dar segurança jurídica para a sociedade. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Luiz Toro, doutor Roberto, doutor Rogério, nós sabíamos que ia ser bastante instigante. Eu acho que para conversar sobre esse tema, 3 dias seriam necessários. Mas só pelo princípio da simetria, de manhã 2 ou 3 pessoas na Assembleia se manifestaram, e agora nós também abrimos para quem quiser fazer pergunta, já tem 2 inscritos aqui. Então, colega Essi aqui, o doutor Gerson aqui, por favor, Essi. Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Toro. Eu queria apenas externar aqui um pouco minha preocupação. O tema da saúde, apesar de não fazer parte de uma vara de fazenda pública atualmente, né? Sou juiz de juizado especial, mas é um tema que me traz muita intimidade. Eu busco ter uma intimidade com ela, inclusive foi meu tema de pesquisa no meu mestrado, né, que eu concluí esse ano. Escrevi sobre judicialização da saúde, né, no fornecimento de medicamentos de alto custo. E trazendo essa questão para o meu posicionamento na saúde pública é que, muito excepcionalmente, o magistrado deveria fornecer medicações ou tratamentos que não estão realmente incorporados, né, pela Conitec, né, pelo Ministério da Saúde, através da Conitec, né, no SUS. Mas é muito excepcionalmente mesmo, porque o sistema não suporta, né? A gente tem tratamento, por exemplo, com medicações como Spinraza, que custa por pessoa em torno de 35 milhões de reais por ano, e o sistema não suporta, né? Mas já no sistema de saúde suplementar, eu tenho também um entendimento semelhante. Acredito que o rol deve ser taxativo, mas não uma taxatividade absoluta. E aí eu vou comungar do entendimento do ministro Luiz Felipe Salomão, em que ele diz que a gente tem que, no caso concreto, e cabe ao magistrado, no caso concreto, observar isso. E aí eu vou lhe dar um exemplo, que é, inclusive, uma das exceções para o SUS, segundo os tribunais superiores. Se o paciente for refratário a um determinado tratamento, que está incorporado, que está no rol da ANS, mas tiver a possibilidade de um tratamento que é aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, aprovado pela Anvisa, certo? Eu acredito que o Poder Judiciário tem que interferir nessa política e tem que realmente conceder, né? Mas não é uma regra, é uma exceção. Então, eu acho que cada magistrado vai ter que tratar, no caso individual, se utilizando, inclusive, se for necessário, né, dos núcleos, né, de apoio, né, os NATJUS, para poder dar uma fundamentação e o juiz possa ter um respaldo de uma medicina baseada em evidência, né, e não uma medicina para todos, mas sim uma medicina baseada em evidência, né? Eu, inclusive, citei uma frase que foi dita aqui de manhã por um palestrante, de que a prescrição do médico assistente não é um título de crédito que você executa e vai-te embora. Não. Agora, você tem situações que realmente você tem que parar para refletir, né? É uma situação, não está no rol da ANS. O paciente é refratário. Ou então, era uma doença que não existia nenhum tratamento até aquele momento. Surge um tratamento respaldado pela Anvisa, pelo Conselho Federal de Medicina, aí porque não está no rol da ANS, eu não vou conceder. Né? Eu vou deixar o usuário do plano à míngua. Às vezes um usuário que nunca utilizou o plano de saúde. Aquele usuário que foi sempre superavitário para o sistema, que nunca causou nenhum prejuízo. Então, eu vou deixar digamos assim, o usuário do plano de saúde. E assim, doutor, me desculpe estar falando num sentido mais não acadêmico, mais prático, mas eu visualizo muito o seguinte: a gente vê uma tendência dos planos de saúde de verticalização, quase que não sai. O que é que os planos de saúde estão fazendo? E a gente tem que ficar de olho nisso. Os planos de saúde estão comprando os hospitais, aqui mesmo em Fortaleza, os senhores perceberam que recentemente 2 grandes empresas de fora, uma do Espírito Santo, outra do Rio de Janeiro, compraram grandes hospitais. E o que é que vai acontecer? Não se enganem. Futuramente, a tendência, eu não sou cartomante, mas a tendência é essa. Hospital, o plano X vai atender no hospital dele e vai descredenciar todos os outros hospitais. O plano Y vai atender no hospital A e B, que é um hospital dele que ele comprou.
né? Então, nós vamos ficar amarrados, pelo menos no atendimento hospitalar, àqueles planos. Em nome de quê? De uma racionalização de custos, mas eu quero olhar para o outro lado da moeda. Em nome de um aumento da lucratividade. Não que eu seja contra, porque a empresa privada ela tem direito ao lucro. Mas eu acho que o lucro não pode se dar também em cima de uma privação de tratamento e de uma qualidade, um conforto de atendimento do paciente. E cabe a nós, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, ficarmos de olho nisso, para que a gente não ocasione um processo de mercantilização da saúde. Tá? O paciente, para a empresa, tem que ser uma pessoa, e não um número, e não uma representação cifrária de dinheiro. Né? Então, é preciso que a gente olhe tanto pelo lado do plano de saúde, para que ele seja superavitário, como também pelo lado do paciente. E que eu tenha conhecimento, a gente tem até casos de plano de saúde aqui em Fortaleza, de que fizeram o IPO, né? IPO, né? Na Bolsa de Valores, e hoje é uma das maiores fortunas do Brasil, né? Então, está errado o plano de saúde feito isso? Não. Foi uma perspectiva que o plano de saúde utilizou para captar recursos para poder se ampliar. Beleza. Está rendendo, está com lucratividade. Mas a gente, inclusive a própria ANS, tem a obrigação de proteger o usuário de plano de saúde. Porque senão nós vamos deixar de ser pacientes e se tornar mercadoria. E eu, como magistrado, que sou extremamente rígido em relação à concessão de tratamentos fora do rol da ANS. Mas a gente tem que ficar de olho para que a gente não se torne uma máquina, porque aí eu não vou precisar mais de um juiz. Eu vou botar lá numa máquina, boto lá o nome dos rols, a lista do rol, insiro a petição por inteligência artificial, o computador diz, não está no rol, indefere. Para isso que existe um juiz de corpo, alma e mente, para apreciar, no caso concreto, cada situação dessa. Obrigado. Obrigada, Essi. Doutor Gerson. Deixa o doutor Gerson se manifestar, depois o senhor concluir. O microfone do doutor Gerson não está muito bom. Doutor, está chegando outro microfone, doutor. Boa tarde a todos. Boa tarde, especialmente ao meu colega Rogério Scarabel. Digo colega porque a gente foi colega de faculdade, na especialização que ele fez na Unifor, também dividi cadeira lá com ele. Desculpa, o nome do doutor? Essi. Doutor? Pois é. Eu comungo com os pontos de vista dele, em boa parte, e também gostaria... Meu nome é Gerson Sanford, eu sou o representante dos usuários da saúde suplementar no Comitê Estadual da Saúde. Tá? Sempre eu sou voz minoritária nessas reuniões. E talvez por mim, como pessoa física, eu preferiria não falar, mas eu, como representante de um grupo muito grande, eu tenho a obrigação de falar. Por sinal, eu sou beneficiário da CAMED, o pessoal da CAMED que você sempre falava ali, eu sou beneficiário da CAMED também. Mas eu estudo muito o assunto, gosto bastante do assunto, né? E, na verdade, tem um ponto de vista um pouco divergente do seu na relação entre saúde pública e saúde suplementar. Na verdade, pelo seu discurso, a gente via que quanto melhor a saúde, mais forte a saúde suplementar, melhor seria para o SUS. Na verdade, eu penso o contrário. Quanto mais forte o SUS, melhor para a saúde suplementar. Na parte da manhã, nós conversamos bastante acerca da judicialização da saúde pública. Né? Na palestra do Dr. Clênio Schultz, do Dr. Renato, se falou da judicialização. Ainda bem que o Dr. Marcos Gadelha está aqui, nosso secretário da Saúde do Estado, para falar isso. Com relação ao Estado, eu acho extremamente difícil judicializar contra o Estado do Ceará. O Estado do Ceará tem uma execução orçamentária acima de 95% do orçamento da saúde, e o valor do orçamento da saúde do Estado e municípios somados dá 9,5% do PIB do Estado do Ceará. Esses estudos eu tenho detalhados, se quiserem informações. Enquanto do Brasil, da União como todo, só é 4%. Ou seja, o Estado do Ceará como todo, Estado e municípios, compromete mais do que o dobro do que a União compromete com a saúde. Só por isso, por esses dois fatores, execução orçamentária praticamente 100%, e o comprometimento do PIB, do orçamento da saúde, o PIB, sendo extremamente elevado, isso já tira bastante legitimidade de qualquer argumento
contra o Estado do Ceará com relação a qualquer tipo de judicialização. Sempre me dá um incômodo muito grande quando se discute judicialização da saúde no âmbito do Brasil e se parte do orçamento. Não se discute a formação do orçamento. Do meu ponto de vista, se o orçamento da saúde fosse maior, nós teríamos muito menos judicialização. O Brasil, no ano de 2019, pelos dados da OCDE, eu vi que você colocou informações acerca da OCDE, era a 12ª economia do mundo, ou seja, é o 12º país mais rico do mundo, enquanto que o orçamento da saúde só está em 37º lugar. Não é proporcional, não é razoável, por isso minha crítica também com relação ao tema 6 do STF, porque eu não acho razoável se exigir da família que ela demonstre que não tem capacidade financeira para poder arcar com aquela medicação, porque o Brasil não faz isso. O Brasil tem capacidade financeira para isso e se exime dessa responsabilidade. Só tem 4% do orçamento em saúde. De forma que isso. Também não me incomoda muito sempre o fato de se tratar com moedas distintas os fornecedores de medicamentos, laboratórios e as operadoras de plano de saúde. Não que seja crítica à ética do mercado privado, né? Mas ambos têm como finalidade o lucro, né? Aí eu faço um apelo para o judiciário para ter essa percepção, porque no discurso do judiciário, normalmente, se critica muito os laboratórios de farmacêuticos. E com relação aos operadores de plano de saúde, em regra, esse é o meu ponto de vista, sem dúvida nenhuma, tem viés, mas, em regra, o ponto de vista é de que as operadoras de plano de saúde são as coitadinhas na judicialização da saúde. E não é isso. A ética das operadoras de plano de saúde é ter lucro, e ela consegue isso pagando menos para os prestadores de serviço, disponibilizando menos serviço para os beneficiários. É da ética deles. Não é que isso esteja errado, mas é o modus operandi. Tá? De forma que, como eu falei, talvez para mim, como pessoa física, fosse melhor ter ficado sentado, mas como representante dos usuários da saúde suplementar, eu tenho a obrigação de colocar esses pontos de vista, que alguns pontos divergem do senhor, mas sua palestra foi brilhante, né? Só tenho a agradecer ao trabalho de você ter vindo, agradecer à doutora Dilce de ter lhe convidado, sabe? São essas coisas, eu digo muito, eu estava conversando hoje pela manhã com a professora Beatriz, dizendo que os debates que nós temos no âmbito do Comitê da Saúde são debates de altíssimo nível. Eu assisto reiteradas vezes os debates feitos no âmbito do CNJ, né, por via virtual, essas coisas. Né? Eu lhe confesso que os nossos debates aqui, em vários aspectos, são mais apurados do que se tem em âmbito nacional. De forma, doutora Dilce, muito obrigado. Muito obrigada, doutor Gerson, pela participação. Por causa da hora, eu vou limitar o tempo de resposta. Eu vou tentar, não prometo. Mas vamos lá. Primeiro, saudar o nosso secretário, doutor Marcos Gadelha. É uma honra, secretário, tê-lo aqui nessa nossa fala. Fico muito honrado, né, com a sua presença. Eu gostaria de começar pelo doutor Hercy e dizer, na verdade, primeiro que o debate é altamente qualificado, né? Tanto o doutor Hercy como o doutor Gerson, um debate altamente qualificado e que o que melhora muito, né? A gente que está nesse segmento de longa data, né? Quando o doutor Renato estava no Ministério Público, foi a primeira vez que nós tivemos conversando lá em Minas Gerais, né, sobre esse assunto. Esse debate hoje está muito mais qualificado e pelas colocações, tanto do doutor Hercy como do doutor Gerson, vocês vão ver que as nossas convergências são maiores que as nossas divergências. Primeiro que eu sou consultor, como advogado, né, sou um estudioso dessa matéria, mas como advogado, minha atuação maior é com as operadoras sem finalidade lucrativa. Então, não tem nenhuma que tem IPO, não tem essa questão da verticalização, não é uma característica do setor das autogestões. Então, mas eu vou tecer alguns comentários. E eu faço essa observação porque é muito importante a gente, quando fala de plano de saúde, a gente muitas vezes não leva em consideração que nós temos vários tipos de plano de saúde. Nós não temos um tipo só. E nós temos, inclusive, muitas autogestões de setor público
que não estão sujeitos ao plano de saúde, à lei dos planos de saúde. Nós temos muitas autogestões, institutos de previdência, associações, entidades, inclusive públicas, que têm plano de saúde para servidores, que seguem, na verdade, esta roupagem, mas que, pelo artigo 1º da 9656, não estão sujeitos. Então, a gente precisa tomar um cuidado, muitas vezes, quando a gente fala e faz a crítica, e eu também, né, como Kennedy falava, todos nós somos consumidores, né? Então, eu também sou um consumidor, né, de plano de saúde. Então, só esse primeiro. Eu queria só começar por uma expressão que o doutor, concordando com quase toda a fala do doutor Hercy, mas eu queria só começar por uma expressão que é muito comum. A senhora até falou, às vezes, inclusive, uma pessoa que nunca utilizou o plano de saúde precisa de um atendimento, e aí tem a negativa da operadora, e ele, na verdade, contribuiu a vida toda, né, e não vai poder, a operadora não vai lhe dar nada. Bom, eu fui governador do Rotary, né, e é muito comum, né, nessas minhas andanças, as pessoas sabem que eu sou dessa área, e fala, Toro, será que você podia falar com a minha tia ou com a minha avó, com não sei quem, que está com um problema lá? Será que você podia falar com ela? Pede para me ligar, com muito prazer. A primeira colocação é, doutor, eu pago o plano de saúde há 30 anos e eu nunca usei o plano de saúde. E eu agora estou precisando de uma cobertura e eles não estão me dando. Eu falo, olha, em primeiro lugar, que bom que a senhora nunca precisou. Excelente, né? Se a senhora nunca precisou. Mas saiba que tem um monte de gente usando o seu dinheiro. Mas como assim, doutor? A lógica do plano de saúde é uma lógica mutualista. Não é o que a senhora pagou e o que a senhora vai receber. A senhora pode pagar muito e não receber nada, como a senhora pode pagar pouco e receber muito. A lógica é mutualista. O plano de saúde segue uma lógica de seguro, segue uma lógica de constituição de um fundo. Então, essa expressão que o senhor usou, é muito comum, muitas vezes, as pessoas começarem a colocação justamente nisso, esquecendo-se, na verdade, que a lógica é o mutualismo, é como um contrato de seguro. Nem todos aqui vão ter o carro furtado, tá certo? Aqueles que tiveram o carro furtado, o seguro vai ter que pagar, né? Se acontecer um furto aí fora. Então, na realidade, essa é a primeira questão. A segunda questão, a questão da taxa de atividade que o senhor coloca, e veja, nós já estamos evoluindo. Porque antes, a gente estava na ideia de que o plano de saúde tinha que cobrir tudo. Hoje, a gente já está falando em taxa de atividade e já uma taxa de atividade relativa. O ministro Salomão, inclusive, estava lá também em Lisboa, né? E hoje o senhor sabe que dentro do próprio STJ tem uma divergência. Como eu disse, eu tive a honra de ter sido citado no voto do ministro Salomão, e nós não sabemos como isso vai caminhar. Eu, como estou lhe falando, não como advogado de operadora, mas como estudioso dessa matéria, eu entendo que é taxatividade absoluta, deveria ser, porque, afinal de contas, eu preciso ter um cálculo atuarial, eu preciso ter uma equação econômico-financeira. E veja, eu estou falando de um setor que são os próprios trabalhadores, são os próprios servidores, inclusive algumas associações de magistrados que têm plano de saúde. Lá em Lisboa, inclusive, quem falou foi a Mútua do Rio de Janeiro, o desembargador Rui, lá da Mútua do Plano de Saúde dos Magistrados do Rio, ele que falou a respeito disso. O plano, eu já advoguei, inclusive, para algumas associações de juízes, inclusive quando o Miguel Kifuri Neto foi presidente lá da Associação dos Juízes lá do Paraná. Veja, eles se cotizam, né? É pós-pagamento. Mas eu penso que a sua fala já demonstra um avanço muito grande no sentido de separar o que é dever do Estado, o que é dever dos planos de saúde. Essa discussão é uma discussão que deve ser, esse conflito deve ser dirimido ainda daqui a pouco, né, daqui a muito pouco tempo. Talvez se busque alguma coisa, mas tudo bem, que tenha isso, pelo menos eu passo a ter alguns nortes, tanto para quem está comprando, como para quem está vendendo, como para quem está julgando, né? Então, nesse aspecto, nós concordamos muito. A questão da verticalização é um tema que também cabe à Agência Nacional de Saúde Suplementar. Scarabel, quando presidente, discutiu muito, ainda não saiu a resolução que trata sobre a questão da mudança da rede credenciada, mas é um aspecto que preocupa. E o senhor deve ter assistido, como eu, o depoimento que teve do presidente da ANS na CPI, no caso da Prevent Senior.
Então, há que se realmente buscar alguma... porque, na medida que eu tenho uma rede totalmente verticalizada, eu controlo os dois lados da moeda. Então, na verdade, o discurso não pode ser o lucro, né? O lucro não é pecaminoso. Apesar de eu ser de um setor que não tem finalidade lucrativa, o lucro não é pecaminoso. A gente não pode pensar que a questão é o lucro. A questão, na verdade, é a qualidade. A questão, na verdade, é ter parâmetros para alguém que tenha, tanto de um lado, controla o custo, como do outro lado, controla o atendimento, né? E que isso seja feito com o paciente sendo, o beneficiário sendo o centro, na verdade, de todo o atendimento. Então, o senhor vê que, na verdade, as nossas divergências, doutor Erci, não são tão grandes assim, né? Não são tão grandes. Mas eu entendo, sim, que há que ser visto essa questão da verticalização e alguma regulação precisa haver, né? Mas o lucro em si não é o argumento, né? O argumento, na verdade, é a qualidade, é a centralidade no paciente, no beneficiário, é essa questão toda. E, doutor Gerson, as nossas divergências também, praticamente, elas não existem. Primeiro, quando eu falei da OCDE, eu só falei da OCDE para falar sobre a necessidade de análise de impacto regulatório. Então, não é uma questão. Fico aqui, quero não sabia, o dado que o senhor me trouxe de 9% do PIB, né, cearense, é um dado muito importante, porque o PIB nacional que nós fazemos saúde é 9%. 4% da área pública e 5% da iniciativa privada, sendo que a iniciativa privada, que toma conta de 1/4 da população brasileira, tem 5% do PIB. Enquanto que o Estado brasileiro, que toma conta de 200 e poucos milhões de brasileiros, tem 4%. Nós temos 9%, que é o que tem a Inglaterra também no Sistema Nacional Inglês. Todavia, nós sabemos os problemas que tem. E fico muito feliz, quer dizer, já tinha uma simpatia muito grande pelo Estado do Ceará na área de educação, que é exemplo nacional, e essa informação que o senhor traz, doutor Gerson, só aumenta a minha admiração, porque eu não sabia realmente desse percentual na saúde. Conhecia na educação, não conhecia. Mas o senhor coloca também uma questão que está muito ligado também a essa questão também da saúde pública, né? Não tanto da saúde suplementar. Quando o senhor coloca, e o IDEC usa também essa expressão que o senhor coloca com muita propriedade, que quando eu falo que o aumento do mercado da saúde suplementar vai ajudar o SUS, quem traz esses dados não sou eu, é o próprio Ministério da Saúde. São próprias autoridades do governo que também estabelecem isso. Eu concordo com o senhor, porque o IDEC fez uma campanha, o senhor sabe, durante muito tempo, dizendo que o SUS é o nosso plano de saúde. Isso foi antes da pandemia e foi muito importante, e eu reitero aqui, não sei se o senhor secretário estava presente, a importância do SUS que a sociedade brasileira passou a ter, principalmente durante a pandemia. Muitos de nós, talvez, já há algum tempo, nunca tinha entrado num posto de saúde, pelo menos foi agora para se vacinar. Nunca percebeu a importância desse sistema justamente no momento do caos que se instalou, foi o que nos salvou aqui no Brasil. Agora, é verdade que nós temos uma precariedade de recursos. E isto eu escuto no parlamento, isso eu escuto no governo, eu escuto tanto que querem até estabelecer que vacina seja obrigação dos planos de saúde, né? Querem ampliar, na verdade, a cobertura para algumas coisas, e é óbvio que se nós pudermos, né, ter mais gente na saúde suplementar, nós temos até a figura do ressarcimento ao SUS, que poucas pessoas sabem, mas um beneficiário de plano de saúde, quando é atendido pelo SUS, a conta vai para o seu plano de saúde, e automaticamente que isso acontece, a maioria dos brasileiros não sabe a respeito disso. Havia uma discussão sobre inconstitucionalidade que hoje já está superada no Supremo Tribunal Federal. Então, na realidade, hoje, tendo em vista a escassez de recursos orçamentários, e nós estamos vendo isso, desonerar o SUS é algo importante. É algo importante. E pode ser feito, muitas vezes, através do incentivo à saúde suplementar. E vou aí puxar a sardinha para o nosso lado, que é das autogestões. As autogestões, e aí eu reitero, e aqui eu prometo que eu fecho, quando se fala de plano de saúde, as críticas do plano de saúde, a gente precisa separar o joio do trigo. O senhor é beneficiário lá da CAMED, o senhor sabe o que eu estou falando, né? Há que se separar. E nós temos uma legislação, eu já falava isso quando Scarabel estava na agência, e a gente fala isso hoje para o parlamento, há necessidade de ter uma legislação
que prestigie as autogestões, que facilite as autogestões, que possibilite que os trabalhadores, que os servidores possam se auto-organizar. Hoje nós temos uma legislação que faz com que uma operadora de autogestão tenha o mesmo tratamento jurídico que uma operadora que tem IPO, que uma operadora que está na Bolsa, uma operadora que tem participação estrangeira, uma operadora que tem lucro. Isso é um absurdo, quando, na verdade, nós deveríamos prestigiar a sociedade a se auto-organizar e poder ter planos diferenciados, sem precisar fazer uma capitalização como essas operadoras fazem, sem a necessidade de ter todas essas amarras, até econômica financeira, que essas operadoras fazem. Então, é muito importante a gente prestigiar. Então, é nesse sentido que eu fiz essa relação do SUS, foi nesse sentido que eu fiz a relação sobre a OCDE e, de uma maneira geral, nós praticamente não temos discordâncias e, como dizia, então, Kendi, somos todos consumidores e estamos todos do mesmo lado. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Luiz, doutor Rogério. Infelizmente, doutor Rogério, a gente vai lhe ouvir mais uma vez em outra oportunidade. Mas essas discussões todas nós tratamos no Comitê de Saúde. Eu já deixo aqui o convite, quem quiser participar um dia, viu? Nós temos nosso calendário e receberemos a todos com muita alegria. Mas nós damos por encerrado aqui esse painel e aí o próximo já segue. Muito obrigada a todos.